Vamos então resolver as perguntas de escolha múltipla do teste intermédio de 2012, do 11º ano. Eu aconselhava-vos, como digo sempre no início destes vídeos em que vou resolver provas, para, por favor, só verem o vídeo depois tentarem resolver a prova, está bem? Que é para não estar a viciar os resultados, porque assim vocês acabam por não tentar resolver por vocês. Isto é apenas para vocês compararem os vossos processos com o processo que eu utilizo e também confirmarem as vossas soluções. Portanto, vamos começar aqui então com a parte de escolha múltipla. A primeira pergunta, eles consideram uma circunferência com esta equação aqui e querem a reta tangente à circunferência no ponto de coordenadas 1, 2, que é um ponto da circunferência, se vocês substituírem. Eles pretendem saber qual é o declive desta reta. Se vocês repararem, esta é uma reta que é centrada na origem e o seu raio vale raiz de 5. Porquê é que vale raiz de 5? Porque aqui este valor é o raio ao quadrado. Portanto, o raio é raiz de 5. O ponto 1, 2 estará algures por aqui. Imaginem que este é o ponto 1, 2. Nós queremos a reta que é tangente à circunferência. Ora, esta reta é certamente perpendicular a este vetor que aqui está. Que é, no fundo, se este for o ponto A, é o vetor OA. Então, o vetor OA vale 1, 2, sendo esta reta perpendicular a este vetor, em particular perpendicular a esta reta, que vai ter declive, a reta que passa no ponto OA vai ter declive de 2 sobre 1. Recordem como é que se calculava o declive de uma reta. Se nós tivéssemos o vetor diretor, dividíamos o y pelo x e obtemos o valor do declive, o 2 a dividir por 1. Finalmente, retas perpendiculares, a relação entre os declives é menos 1 sobre m. Portanto, neste caso, fica menos 1 sobre 2, que é menos 1 meio, que é a linha B. Está bem? Só para ir buscar estas referências teóricas. Portanto, se nós estivéssemos a falar do declive de uma reta, ele pode-se calcular dividindo as coordenadas dos vetores, o y a dividir pelo x, e uma reta é perpendicular à outra se há esta relação entre os declives, o m' for igual a menos 1 sobre m. Isso foi suficiente para nós conseguirmos resolver esta questão. Vamos à segunda. Então nós temos uma reta com esta equação e um plano. E o plano beta com esta equação aqui. Sabe-se que a reta S é paralela ao plano beta. Eles pretendem saber o valor do A. Ora, se uma reta é paralela a um plano, então necessariamente os vetores têm que ser perpendiculares. E os vetores da reta, o vetor da reta é este e o vetor do plano é 3, 3A. Então, para eles serem paralelos, para a reta ser paralela ao plano, os vetores têm que ser perpendiculares, ou seja, o produto escalar entre estes dois vetores terá que dar igual a 0. E agora é só resolver isto. Fica 3 mais 3 menos A igual a 0, ou seja, o A dá igual a 6 se nós passarmos o 6 para o outro lado e cortarmos os sinais. Portanto, a resposta certa é a linha D. Vamos prosseguir. Já agora este creio que é a versão 1, só para confirmar. Sim, é a versão 1. Depois, temos ali uma representação de uma hipérbole que tem como assíntotas vertical x igual a 2 e horizontal y igual a 1. Eles querem saber qual é que terá que ser o valor de k de modo que f de x mais k não tenha zeros. Então, para esta função deixar de ter zeros, ela vai ter que ser descida um valor. Se nós descermos esta função um valor, ela passa a não ter zeros, porque passa a ficar assim. Estão a ver? Então este k tem que ser igual a menos 1. Por transformações da função, porque vocês não sei se recordam, se nós somarmos uma constante a uma função, se essa constante for positiva, a função sobe, se a constante for negativa, a função desce. Portanto, isto tem só a ver com transformações de funções, mais nada. E agora já a ver com trigonometria, as próximas duas perguntas. Eles dizem aqui que o seno de um certo ângulo θ, portanto, eles dizem que o θ é a solução disto, antes é a mesma coisa que dizer que seno de θ igual a menos 1/3. Depois perguntam para qual destas 4 situações é que é a solução desta equação. Se vocês repararem, o que está aqui em causa é, no fundo, redução ao primeiro quadrante. Portanto, imaginem que eu quero ver aqui para esta situação. Seno de π menos θ. Ora, este ângulo é horizontal, não há trocas de funções, e está no segundo quadrante.
Está bem? Recordem a redução ao primeiro quadrante. Vão ver esse vídeo onde eu falo da redução. Portanto, quando os ângulos são horizontais, as funções não trocam. Π menos θ está no segundo quadrante. O seno no segundo quadrante é positivo. Portanto, isto dá a mesma coisa que o seno de θ, que é menos 1/3. Portanto, isto não vai dar 1/3, mas sim menos 1/3. Então, a linha A não é a solução. Se tentássemos agora com a linha B, seno de π mais θ, o ângulo é horizontal, não há trocas de funções, e temos de trocar o sinal porque isto que aqui está no terceiro quadrante, e no terceiro quadrante o seno é negativo. Então fica menos seno de θ, ou seja, menos 1/3, porque o seno de θ é menos 1/3 e vai dar 1/3. É a linha B. Porquê é que não é nem a C nem a D? Porque isto são ângulos verticais. Nos ângulos verticais as funções trocam e ficamos com o cosseno, e não é bem isso que a gente quer. Ok? Creio que estamos já na última pergunta de escolha múltipla. Eles dão este triângulo, em que este é o ângulo alfa, esta é a minha altura h, e eles perguntam qual dos seguintes expressões poderá ser a distância desde o B até ao C. Então, para eu descobrir a distância do B até ao C, eu posso utilizar este triângulo. No entanto, deste triângulo eu não tenho praticamente nada. Quer dizer, tenho o ângulo e fala-me aqui deste h. Eu posso, como estamos a falar do cateto oposto e desta hipotenusa, que é o meu BC, eu posso utilizar o seno. Seno de 30 graus é igual a h sobre a distância que vai desde o B até ao C. Ou seja, como o seno de 30 graus por aquele quadro principal é 1/2, ficamos com 1/2 igual a h sobre a BC, e agora posso cruzar isto e fica BC igual a 2h. Tá bem? Eu gosto de fazer estas regras 3 simples, mas no fundo o que eu estou a fazer é passo o BC para lá multiplicar e passo o 2 para lá multiplicar. Portanto, eu já sei que o BC é 2h, mas eu preciso descobrir quanto é que vale o h. E isto é para vir tudo em função do alfa. Então, para descobrir o h, eu posso ir a este triângulo do lado esquerdo, que também é um triângulo retângulo. Recordem que eu só posso utilizar aquelas fórmulas trigonométricas em triângulos retângulos. E volto a considerar a hipotenusa e o oposto volta a ser o seno. Seno de alfa é igual a hipotenusa a dividir por 2, ou seja, 2 seno de alfa dá a hipotenusa. E agora chego aqui, a hipotenusa não, desculpem, este h. Eu estou com o vício do h da hipotenusa, mas não, isto é um h. Até é o cateto oposto, para estar correto. E agora posso chegar aqui e trocar o h por esta expressão, e fico com a distância do B ao C é 2 vezes 2 seno de alfa, que no fundo dá 4 seno de alfa. Está bem? Portanto, será a linha A. Tivemos aqui que utilizar o seno para os dois triângulos. A ordem não tem necessariamente que ser esta. Está bem? Podiam ter começado pelo do lado esquerdo. De qualquer das formas, esta ligação para os H's tinha que ser feita na resolução desta pergunta de escolha múltipla. Bom, na próxima aula vamos começar a ver as perguntas de desenvolvimento deste teste intermédio. Fiquem bem.